Diante do tarifaço do Trump, as bolsas ao redor do mundo estão caindo. E aqui eu vou pedir uma compreensão porque eu não Popcorn, sou bilíngue. O índice de Hang ice Seng cream. da China caiu 13%, a Nikkei, que é a bolsa japonesa, caiu 7,83%, e na Coreia do Sul, o KOSPI, teve queda de 5,57%. E isso são só algumas. Quase todas as bolsas existentes aí no planeta estão caindo nesse exato momento. Mas por que e como isso está acontecendo? E como isso afeta eu e você? Nesse vídeo eu vou tentar te explicar isso da forma mais didática possível com o conhecimento que eu tenho. E no final desse vídeo você vai sair daqui sabendo que isso não é coisa de bilionário, de quem tem Mercedes ou Lamborghini, não. E que isso está 100% no nosso dia, todo dia. Só que a gente nem percebe. Bom, eu vou começar do começo. Vou vir explicando o que é essa tarifa, o processo, e no final eu vou te dizer no que essa queda da bolsa impacta na sua vida. Vamos começar, então, pelo que é essa tarifa do Trump. O que é esse tarifaço, na real? Basicamente, o tarifaço é um imposto. Sabe aquele imposto que o governo aqui no Brasil, você mesmo, aplicou na Shopee, AliExpress? Ali foi aplicado o imposto sobre todos os produtos da plataforma. No caso do Trump, ele aplicou produtos para países específicos. Quer um exemplo? Vamos supor que o Brasil vende para os Estados Unidos celulares, E a gente vende o celular aí a R$ 1.000 para os Estados Unidos. E aí, não sei se você viu ou se você lembra, os Estados Unidos aplicou uma taxa de 10% em cima do Brasil. 10% de 1.000, você tem R$ 100, certo? Então, a cada mil reais, no caso um celular, que é vendido para os Estados Unidos, é cobrado mais R$ 100 em cima desse produto. Então, em vez desse celular chegar com um custo de R$ 1.000 lá nos Estados Unidos, ele vai chegar ao custo de 1.100. E quem vai pagar essa conta? Bom, você já sabe, os americanos, os consumidores, pessoas normais como eu e você. Agora imagina isso em escala global. Um país com 30%, outro país com 40%. Cada país vende coisa diferente. Aqui no Brasil, a gente vende soja, vende milho, vende carne. A China vende semicondutores, telefones, computadores. Tudo isso recebeu algum tipo de taxa específica. E como o Trump aplicou essa taxa para o país e não para produtos específicos, por exemplo, em cima de um telefone, vamos aplicar 10% em cima dos telefones do Brasil. Não, ele aplicou 10% em cima do Brasil. Então, tudo que vier do Brasil vai receber essa taxa de 10%. E o que isso causa? Isso causa inflação, porque você diminui a oferta no país e, ao mesmo tempo, a demanda não diminui. E por que o Trump decidiu aplicar essas taxas para o mundo todo? Bom, Trump acordou um dia desses aí e observou que os Estados Unidos têm déficit comercial em muitas coisas, com muitos países. E aí ele viu, ele imaginou na cabeça dele, fez uma conta lá e descobriu que os Estados Unidos ele taxa muito pouco os outros países, só que os outros países taxam muito os Estados Unidos. E aí o que acontece? O produto, vamos supor, da China, chega aos Estados Unidos com um preço barateado, porque a taxa não é elevada, ou seja, é um produto competitivo. O produto chinês ele consegue chegar aos Estados Unidos e competir com o produto dos Estados Unidos, no próprio território dele, porque é um produto que está barato. Só que o produto dos Estados Unidos ele chega na China muito caro, ou seja, ele não é competitivo. E se o produto dos Estados Unidos que chega na China e não é competitivo, não vende tanto no território chinês, os Estados Unidos não tem como vender mais daquele produto porque já não tem venda naquele território. Então, consequentemente, os Estados Unidos acaba perdendo nessa relação comercial. E aí ele acordou um dia desse e falou, vamos igualar isso aí. Se você está cobrando para mim 20, eu vou te cobrar 20. Se você está cobrando 15, eu vou te cobrar 15. E assim por diante. Mas espera aí, por que todo mundo está sofrendo com isso? Não é só para os Estados Unidos ou um país ou outro sofrer com esse tipo de medida? Ou então não era só os países do mundo, a China, o Brasil, a Coreia do Sul, parar de vender para os Estados Unidos e seguir a vida? Não é bem assim, os Estados Unidos não é qualquer país. Ele é o centro da economia mundial. O dólar é uma moeda global. Tudo que os Estados Unidos mexe de alguma forma acaba impactando nos outros países. E se todos os países decidirem parar de fazer comércio com os Estados Unidos, o que exatamente acontece? Bom, isso gera inflação. Você tem momentos de falta de oferta e também incertezas na economia global. Isso gera uma inflação, o que faz com que o Fed suba os juros. Para quem não sabe, o Fed é o Banco Central dos Estados Unidos. Fora que as bolsas em todo o mundo começam a cair, porque as empresas que prestavam serviços aos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo,
não consegue, não tem mais esse acesso facilitado. Transações, venda de produtos, venda de serviços. Então, muitas empresas acabam perdendo o seu capital, o seu valor, a sua confiança. Ou seja, isso é refletido em números, com o que faz com que a bolsa do mundo todo caia. E aí é que começa o jogo, porque se de um lado já tem as bolsas caindo, do outro, que é nos Estados Unidos, o Fed vai aumentar esses juros para poder controlar a inflação, correto? Se a taxa de juros do Fed está alta, né, e as bolsas estão caindo, os investidores estão perdendo dinheiro, em momentos de incerteza, o que acontece com os investidores? Eles procuram locais de segurança. Em momentos de incerteza, eles procuram certeza, segurança. E o que é mais certo do que o título público de uma das moedas mais valiosas do mundo, a moeda base para o mundo mundial, né, a moeda que vários países têm reserva em cima dela? Bom, não tem outra alternativa. Você iria preferir ficar numa montanha-russa instável, onde sobe e desce, ou num porto seguro, que paga bem, né, e é garantido que o seu dinheiro está ali? É claro que você vai para o porto seguro. E aí é que dá a merda, porque muito dinheiro começa a sair das bolsas ao redor do mundo, indo direto para a renda fixa dos Estados Unidos. Ou seja, as bolsas caem mais, despencam, e o dólar tende a se valorizar, porque tem mais gente investindo nele. E aí é onde complica mais um pouco. Por quê? Se o dólar se valoriza, como eu te falei que o dólar é a moeda mundial, os países utilizam ela para transações internacionais, principalmente de commodities. Então, se o dólar fica mais caro e o país precisa utilizar a sua moeda para comprar o dólar, para comprar a commodity, então, óbvio, a commodity ela vai se valorizar e vai ficar mais cara. E aí, meu amigo, a commodity é a base de tudo. Comida, energia, combustível, matéria-prima. Se a base sobe, tudo sobe junto. Ou seja, os Estados Unidos conseguem exportar inflação para o mundo, né? Se dá problema nos Estados Unidos, ele afeta Taiwan, ele afeta a China, ele afeta Japão, ele afeta a Coreia do Sul. Tá, Yuri, mas você já me explicou que a bolsa caindo, os produtos ficam mais caros, bababá, aquela coisa outra e tal. Mas eu quero aqui no Brasil, eu quero saber aqui o que exatamente vai acontecer, o que tende a acontecer, o que pode acontecer aqui no Brasil. Bom, meu caro, o real é uma moeda fraca. Quando o dólar sobe, a gente sente mais. Se antes, com R$1 você comprava uma bala, de repente você começa a ter que gastar R$1,50. Se antes, com R$10.000 você comprava uma moto, de repente você vai ter que gastar R$13.000 para comprar a mesma moto. Em segundo, a gente tem incerteza. Se a gente tem incerteza nos Estados Unidos, no mundo, com certeza a gente tem no Brasil. Investidores vão para a renda fixa dos Estados Unidos, saem do país. Ou seja, enfraquece mais ainda a nossa moeda. Empresas não querem mais investir no seu negócio, preferem manter no modelo que está dando certo e vir cortando gasto, demitindo, fazer cortes, para assim você, em momentos de incerteza, ter uma margem de erro para poder manter a sua empresa com saúde. E com isso, né, muitas empresas querem deixar de produzir, é óbvio, porque você não tem certeza se sua moeda, se o seu país vai estar bem amanhã. Então não adianta você sair produzindo se você não sabe se você vai ter como vender, certo? Então a produção de produtos cai. E com a oferta baixa, o nosso dinheiro não vale nada, momentos de incerteza, você pode imaginar o que pode acontecer. O preço sobe, empresas quebram, gera muito desemprego. Então, com isso, nada de bom pode acontecer no nosso país. Bom, pelo menos a médio, a longo prazo. No começo, talvez o Brasil consiga se aproveitar disso e ganhar dinheiro a rodo. Mas aí, pouco tempo depois, esse dinheiro já não vai valer muita coisa. Então, na próxima vez que alguém disser que de economia, coisa de político, de empresário, se lembre disso. Se o Trump espirra, o mundo pega gripe. Por isso, é tão essencial entender pelo menos o básico da economia. Porque a economia é isso aí. Está diretamente ligado ao nosso dia a dia, todo dia, 100%. Só que são coisas que a gente não percebe. Então, por isso, você precisa estudar, procurar entender e tudo mais. Bom, é isso aí. Espero ter te ajudado de alguma forma a entender, né, como ocorreu isso tudo, o que está acontecendo com as bolsas, como isso te impacta. E valeu, se inscreve aí no canal, deixa um comentário, dá um like, dá uma força aí. E valeu, até o próximo vídeo.